Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é a nossa força. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as companhias, mais precisamente sobre as más companhias. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Essa frase é muito verdadeira e eu vou falar pra vocês o motivo dessa frase ser verdadeira. Sabe, pessoal, o tipo de pessoa com as quais nós andamos e as quais fazemos nossos amigos dizem muito a nosso respeito. Com as pessoas que nós andamos significa que nós temos personalidades parecidas e que nós concordamos, porque não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Então você tem aprendido a selecionar melhor as suas amizades? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, então se esse assunto te interessou, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, eu começo esse vídeo perguntando para vocês, mais uma vez, vocês têm conseguido selecionar bem o tipo de pessoa com as quais você anda? Sabe esse ditado que eu falei no início para vocês? Diga-me com quem andas e te direi quem és? Ele é muito verdadeiro. Sabe por que ele é verdadeiro? Por experiência própria, eu comecei a observar algumas coisas aonde? Na igreja, que é o lugar onde eu mais tenho convívio ultimamente, né? A minha segunda casa. Então, como eu tô sempre na igreja, eu reparo, eu sou uma pessoa muito observadora. E nesses últimos anos, eu comecei a perceber uma coisa. Pessoas parecidas andam juntas. Isso pode ser para uma coisa positiva, uma coisa boa, ou pode ser para uma coisa totalmente negativa. Por que eu digo isso para vocês? Eu comecei a reparar que pessoas cujo coração estava totalmente ardendo por fazer a obra de Deus, por fazer coisas boas para o reino de Deus, pessoas que tinham isso em comum andavam juntas. Geralmente estavam sempre unidas, pessoas que tinham esse mesmo pensamento de trabalhar para Deus, de trabalhar para a obra de Deus, que tinha isso ardendo no seu coração, sempre estavam andando juntas, com o seu grupinho dentro da igreja. E tinha outras pessoas que não queriam nada com o evangelho, não queriam ter responsabilidade dentro da igreja, e essas pessoas, adivinha, andavam juntas também. E sabe um outro grupo de pessoas que eu percebi que andavam juntas? O grupo de pessoas problemáticas. Sim, pessoal, dentro da igreja a gente tem muitos problemas. Isso não é exclusivo apenas do nosso meio secular. Mas dentro da igreja, dentro da casa de Deus, a gente convive com vários tipos de pessoas e personalidades diferentes. Então, obviamente, vão ter as pessoas que são mais problemáticas. Pessoas que geralmente viviam muitos problemas na sua vida e traziam também isso para dentro da igreja. Pessoas que eram difíceis de lidar, eu comecei a perceber que tinham também outros amigos, outras pessoas que tinham esse mesmo problema e elas andavam juntas. Por quê? Porque quando a gente anda junto, a gente escolhe a nossa amizade, se é assim que a gente pode dizer, a gente vai escolher pessoas que tenham as mesmas ideias que nós, que falam a mesma língua, não é verdade? A gente não vai andar com uma pessoa que pensa totalmente diferente de nós. Não, a gente vai andar com pessoas que têm o mesmo pensamento, que tenham algo em comum. Pelo menos precisa ter algo em comum para você ter uma amizade e você andar com essa pessoa, certo? E aí eu comecei a perceber que pessoas que tinham a mesma característica andavam juntas. Então por isso eu posso afirmar para vocês, por esses anos que eu observei isso, que diga-me com quem andas e te direi quem és. E é verdade, você quer conhecer alguma pessoa? Olha para a companhia que ela tem, olha para o tipo de amizade que ela tem. A palavra do Senhor lá no livro de Salmos, no capítulo 1 mesmo, é bem conhecido, vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta com os escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ou seja, qual é o tipo de amizade que a palavra de Deus diz que é pra gente cultivar? Pessoas, estar perto de pessoas que nos edificam, que nos impulsionam a fazer a obra de Deus, que nos impulsionam a sermos cada vez mais servos de Deus, que nos impulsionam sempre a fazer a coisa certa, e não pessoas que escarnecem do evangelho de Deus, porque se você tem amizades assim, não se engane. Isso vai te afastar de Deus, isso vai te influenciar, porque é isso que as más amizades fazem. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer e nos alertar. Olha, cuidado com o tipo de pessoa que você anda. Sabe por quê? Se você anda com pessoas que não têm compromisso com o evangelho de Deus, pessoas que não conhecem ao Senhor, pessoas que não têm a palavra como a sua regra de fé e prática, pessoas que
vivem na prática do erro e do pecado, vai chegar um momento que você vai achar que aquilo dali é comum. Vai chegar um momento que você vai acabar perdendo o temor do Senhor. Pessoal, vocês acham que o temor do Senhor que eu e você temos, por exemplo, ele se perde assim do nada? Não. Sabe o que tira o temor do Senhor, ou seja, o zelo pelas coisas de Deus? O que tira o temor do nosso coração não é as coisas grandes, mas sim as coisas pequenas que vão sendo colocadas na nossa vida diariamente. Isso vai fazendo com que o diabo roube o nosso temor a Deus, vai fazendo com que o diabo nos faça acreditar e nos engane de que aquilo que a gente está fazendo não é tão errado assim. E a gente vai perdendo o temor do Senhor. E isso, as mais amizades são ótimas para fazer. E eu me lembro, pessoal, que na época da escola, na época que eu ainda estudava, tinha muitas pessoas na minha sala que faziam coisas erradas porque eles não serviam ao Senhor, não serviam a Deus. Então tinha pessoas que bebiam, que fumavam, e eram jovens, eu tô dizendo para vocês, na faixa etária de uns 14, 15 anos de idade. Tinham pessoas que tinham esse tipo de prática. Eu me lembro de ver jovens da minha sala mesmo ficando bêbados. E tinha um valão na frente da minha escola. E eles entravam dentro do valão. Estavam totalmente alcoolizados e cheios de vícios. E, pessoal, eu nunca tive amizade com essas pessoas, com esses colegas de classe. Mas eu digo pra vocês que eles andavam com pessoas que faziam as mesmas coisas. Eu começava a perceber isso, que o tipo de amizade que eles tinham eram pessoas que apoiavam esse tipo de prática. E logo, se eu fosse me aproximar deles, não daria certo. Vocês entendem o choque de realidade? São realidades totalmente opostas. Eu era uma serva de Deus, sempre servia ao Senhor, então isso não condiz com o meu comportamento, com aquilo que eu acredito. Por isso eu não andava com eles, porque eu não era conivente com aquilo. Mas existe um perigo muito grande por aí, porque se você começar a andar com pessoas que não servem ao Senhor, que não têm o temor de Deus, você vai começar a perder a sua essência, a perder a sua característica de servo de Deus. O inimigo vai começar a te enganar para fazer você acreditar que aquilo é uma coisa normal. Principalmente vocês, com 16, 17 anos, eu já tive essa idade, hoje eu tô um pouquinho mais velha. Mas eu já tive essa idade e, infelizmente, a gente não tá com a nossa cabeça ainda 100% formada. Então, a chance da gente acabar sendo contaminado com esse tipo de coisa é muito grande. Então, não vá nessa onda de, eu vou ser amigo dele para evangelizar. Não. Primeiro você evangeliza. Aí depois que você vê que a pessoa está caminhando, aí sim, seja amigo. Porque a gente amar o nosso próximo e evangelizar o nosso próximo não tem a ver com amizade. Amizade a gente escolhe, aqueles que querem andar com a gente. A gente escolhe e seleciona as melhores pessoas que têm o mesmo pensamento pra gente andar, pra cima e pra baixo com essa pessoa, pra se tornar o nosso amigo. Mas se a pessoa não tem os mesmos fundamentos que você, então não vai dar certo. Logo seria um julgo desigual na sua amizade também. O que a palavra de Deus nos ensina? A selecionar os nossos amigos, aqueles que nos aproximam de Deus. Então não caia nessa de que eu vou andar com esse tipo de pessoa porque eu vou evangelizar. Não, evangeliza. Você pode evangelizar muito bem sem andar com ela. Mas Jesus andava com as prostitutas, Jesus andava com os beberrões, Jesus andava com os corruptos. Não, pessoal, Jesus não andava com eles. Eles é que viam a luz em Jesus e o seguiam. Então essas pessoas seguiam a Jesus porque ele era o quê? Diferente. Então você tem que seguir o mesmo passo, o mesmo caminho que Jesus fez. Não é você ir até eles e começar a cometer as mesmas práticas que eles na tentativa de evangelizar, porque você não vai conseguir. Primeiro evangeliza, fala de Jesus para essa pessoa e depois você faz uma amizade com ela. Eu vou deixar um texto aqui para vocês que vai falar bastante sobre isso. Fica lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 33, e preste atenção no que vai dizer. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, as más companhias corrompem os bons costumes. O que a palavra de Deus está nos dizendo com esse texto? Não escolha pessoas que vão te desviar do caminho de Deus, que você sabe que não querem nada com Deus. Escolha pessoas para estarem do seu lado, que vão te impulsionar a viver o melhor de Deus, a viver experiências com Deus, a buscar a face de Deus. Porque esses sim vão te ajudar na sua vida, vão ser amizades sinceras, vão estar contigo no teu melhor dia e no teu pior dia. Eu acho que às vezes a gente precisa aprender a realmente cultivar amizades verdadeiras e duradouras. Mas a gente só tem como ter certeza de que vai ser uma amizade verdadeira e duradoura se a pessoa estiver com o seu coração na presença de Deus. Porque Deus é que nos ensina a amar, pessoal. Deus é que nos ensina
a sermos amigos. Deus é que nos instrui a sermos bons, porque de nós mesmos, pessoal, a gente não tem nada de bom. A gente só tem algo de bom quando Deus está em nós, quando a presença do Espírito Santo está em nós. Aí a gente pode oferecer coisas boas para as pessoas, a gente pode edificar a vida das pessoas, a gente pode amar a vida de outros irmãos, a gente pode amar os nossos irmãos. Por quê? Porque é o amor de Deus que está dentro de nós que transborda para fora. E aí a gente consegue ser bom amigo, a gente consegue estar com aquela pessoa e amar ela, independente do que ela tem para oferecer ou não. Amar ela no melhor dia dela e no pior dia. E pessoal, eu posso dizer pra vocês que graças a Deus eu sempre cultivei amizades muito boas, desde a época da escola. Não é à toa que eu tenho amizades até hoje da época da escola, porque eu sempre fui muito seletiva, eu nunca fui de ter muitos amigos. Realmente, como a palavra de Deus diz, né? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E quando a gente acha amigos que são realmente apegados a nós como irmãos, e a gente tem esse sentimento de irmandade, é um presente tão valioso que Deus nos dá. E pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, eu pude cultivar muitas amizades assim ao longo da minha vida. E eu acredito que eu ainda vou cultivar muitas amizades assim. Por quê, pessoal? Porque eu procuro pessoas que tenham tudo em comum comigo, para que sejam os meus amigos, sabe? Eu procuro pessoas que têm os mesmos interesses, pessoas que andem pelo mesmo caminho que eu. E é exatamente isso, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Se quer conhecer a pessoa, conheça também com quem ela tem andado. Porque aí sim você vai conhecer o caráter da pessoa, o jeito da pessoa, vai ter uma noção de quem é realmente essa pessoa. Nós fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo, para sermos diferentes. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que se o sal ele não serve para salgar nada, então ele é jogado no chão para ser pisado, porque não serve para nada. O sal serve para quê? Para temperar a comida e dar o sabor, não é verdade isso? Quando a gente comer a comida, tá lá salgadinha e não tem aquele gosto de nada. O sal serve para isso, a gente é o tempero. Mas se o tempero não tá salgando, então a gente não serve para nada. Se aproxime sim de pessoas assim para levar o evangelho para elas, mas não significa que você deva andar continuamente com elas, porque é como diz o livro de Salmo 1 que a gente citou. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não tem amizades com os ímpios. Essas amizades profundas, não. Porque o que eles têm em comum para andar? Se você é servo do Senhor e aquela outra pessoa zomba até do evangelho, persegue o evangelho, porque hoje é o que a gente mais vê, pessoas que ridicularizam o evangelho. Olha o que o salmista vai dizer. Não se assente na roda dos escarnecedores. O que são escarnecedores? Aqueles que, além de não seguir a mesma fé que você, ainda escarnecem da sua fé. E hoje em dia tem ficado isso cada vez mais comum. Então toma cuidado com o tipo de amizade que você tem andado, com o tipo de pessoa que você tem colocado perto de você, porque as amizades são grandes influenciadores na nossa vida. Não se deixe influenciar. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o tipo de pessoa que você tem andado. Cultive amigos que são para a vida toda. Essas sim são verdadeiros presentes de Deus e Deus se agrada muito em amizades sinceras e verdadeiras, porque realmente existe amigo mais chegado que irmão, que não vai estar lá só no momento que você pode oferecer alguma coisa, mas vai estar lá no teu melhor dia e no teu pior dia. É assim que a gente deve escolher as nossas amizades, quando elas amam a Jesus, quando elas têm a mesma visão que nós. Não se enganem, pessoal. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E é verdade. Quer conhecer uma pessoa? Olha o tipo de gente que anda ao redor dela. Aí você vai começar a conhecer quem é aquela pessoa. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Nós temos 5 vídeos aí na semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Nós temos vídeos novos aí todos os dias. Então o que não vai faltar é vídeo para você assistir. Então se inscreve aí no canal. Deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou e te influenciou de uma maneira positiva, coloca aqui também um comentário, eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Você tem escolhido bem os seus amigos? Então é isso, pessoal. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!